Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Sandra Dadona, terapeuta e ativista quântica. Na aula de hoje, e se é uma aula papel e caneta nas mãos, eu vou te apresentar como acabar com os sabotadores internos que bloqueiam a tua prosperidade. No livro Inteligência Positiva, o autor traz vários sabotadores estudados por ele para a gente entender como funciona tudo isso. E eu venho trazer a você uma visão desses sabotadores internos que bloqueiam a tua prosperidade. No final desta aula, eu vou mostrar para você o passo a passo de como fazer para acabar com esses sabotadores internos. Vamos juntos? Papel e caneta nas mãos, eu gostaria que você anotasse tudo aí, porque a ideia aqui é: será que você tem os sabotadores? Essa não é a pergunta correta. A pergunta é: quais sabotadores você tem dentro de si, no seu padrão de comportamento e o quão forte ele é? O que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos os sabotadores internos. O que eu vou apresentar para você hoje. Todos nós temos. Os sabotadores internos, eles vêm como uma preservação da vida. É algo que nos protege. Mas se nos protege, Sandra, por que nós vamos eliminar tudo isso, não é? Mas é algo da nossa mente lá de trás, lá de trás, que nos preserva a vida naquela época lá, bem lá atrás. Hoje não precisa mais. Hoje a gente entende que a nossa mente ela bloqueia muita coisa porque ela acredita que há algo ameaçador, mas não há. Pode ter havido lá atrás na nossa história dos nossos antepassados e pode também ter na nossa história lá da infância, mas agora você não precisa mais carregar esses sabotadores. E o que tem a ver esses sabotadores internos com a nossa prosperidade? A nossa prosperidade vem, a prosperidade, a abundância, o dinheiro vem a partir do momento que você entra no fluxo da vida. Ou seja, algo leve, algo fluido, que a nossa mente pode bloquear, porque ela acredita que, imagina, como assim fluir? Como assim deixar as coisas acontecerem? Como assim entrar no fluxo da vida? A gente precisa se proteger. Algo vai acontecer. Então é uma preservação, entende? De como se algo fosse acontecer, como se você estivesse numa guerra. A tua mente entende esses sabotadores como se fosse uma guerra. E nós não estamos em guerra. E quando você entender isso, quando você trouxer para a tua realidade, né, para o teu consciente, tomar consciência de que você não está em guerra e que você não precisa mais desses sabotadores internos te atrapalhando e atrapalhando o outro também, você acaba deixando no fluxo da prosperidade fluir na tua vida. Esse é o co-criador. Nós somos os co-criadores, né? Você é o co-criador da tua vida. A física quântica diz muito disso. Você é o co-criador da sua vida, que é aquilo que você é. Então, esses sabotadores internos, eles estão vibrando numa frequência e bloqueando todo o seu processo de prosperidade, de sucesso, de felicidade, que é um direito seu através da tua consciência. Vamos entender tudo isso? Então vamos lá. Papel e caneta nas mãos, porque você já sabe que você tem todos eles dentro de si, mas alguns muito fortes, que travam todo o teu comportamento de fluxo da vida. O pai de todos, o principal, e através dele nascem todos os outros, é o sabotador crítico. É aquela pessoa que critica tudo e todos. Ele critica as circunstâncias, ele critica todas as pessoas, ele se critica. É aquela pessoa que nunca está bom. Ele sempre vai ver algo, aquela vírgula que faltou, ele vai criticar. Ele vai criticar assim, ó, fez, ele critica, não fez, ele critica. Nada está bom pro crítico. Agora eu imagina ser um crítico neste nível hard, nesse nível forte, como deve ser desafiante para esse ser entrar
no fluxo da vida, deixar ver o lado bom das coisas, porque o crítico ele só vê o lado ruim. Ele está programado, a mente dele está programada para pegar os erros. O foco dele é erro. Então aconteceram 200 coisas boas. Um erro, adivinha onde o crítico vai pegar? É aquele erro. Você está vendo um slide numa aula, faltou uma vírgula ou tem um E no lugar do A. Ele vai levantar a mão, ele vai falar assim: você está vendo aquele A? Aquele A está errado. Ele perde a noção de toda a mensagem e ele vai focar no erro para apontar para o outro o erro do outro, porque ele faz isso consigo mesmo. Então, é tão desafiante ser um crítico em nível máximo, como também é desafiante para as pessoas conviverem com um crítico. É aquela pessoa que nada tá bom. Você convive com ela e acredita sempre que você não é o suficiente, que você não é bom. E aí você vai se afastando de pessoas assim. Então perceba se você é o crítico que afasta as pessoas ou se você convive com pessoas que afastam. Mas eu gostaria que você olhasse para si. Você é um crítico nível hard? O crítico nível hard, assim, forte, é aquela pessoa que vive com culpa, angustiado, decepção, com raiva. Ele vive num arrependimento. Ele é uma pessoa que ele flui esses sentimentos muito mais profundamente do que os outros níveis aí de sabotadores. Então ele funciona assim. As mentiras que um sabotador crítico faz. Eu preciso pontuar o teu erro, porque se eu não pontuar o teu erro, você não irá aprender. E ele faz isso com ele mesmo. Eu preciso pontuar os meus erros, senão eu não vou aprender jamais. Outras mentiras que o crítico sempre fala. Eu preciso te punir, porque senão você se tornará um preguiçoso. Ele faz com ele se pune o tempo inteiro. O crítico é aquela pessoa dura. Ele é duro com ele e ele é duro com os outros. Nem preciso falar que a parte financeira dessa pessoa é muito trabalhosa, porque nunca está bom. Eu falo sempre que é um saco sem fundo, né? Você coloca, mas não tem fundo. Então é uma pessoa que se não está bom, se ele vende, não está bom. Se ele não vende, não está bom. Nunca é o suficiente para o crítico. É uma pessoa que está sempre ansiosa, sempre angustiada, né? Se sentindo culpado porque nunca é o suficiente. Aqui eu preciso falar para você que a maioria, né, a maioria dos críticos nesse nível tiveram pais muito duros. Pais que pegavam sempre os erros, apontavam os erros, justamente para ele não se tornar um preguiçoso, justamente para que ele aprendesse com os erros dele, para que ele não cometesse os erros novamente. Então, a pessoa que já é um crítico nesse nível, ele já teve, aprendeu assim. Uma crença muito forte dessas pessoas críticas é que ele nunca é bom o suficiente. Ele nunca é bom porque ele não foi bom para os pais. Ele não era o suficiente para os pais. O que ele era não era o suficiente. Então ele sempre tinha que ter mais, fazer mais, apresentar mais. Então ele é assim com ele até hoje. Ele é assim com as outras pessoas até hoje, para que ele tenha o reconhecimento desses pais. É uma projeção, é uma mente holográfica. Ela vai buscar nos outros e nela mesma algo para apresentar para esses pais, para que um dia, quem sabe, ela tenha o reconhecimento desses pais. Então, a gente busca na nossa história e a gente busca o reconhecimento desse sabotador e o quão forte é para você. Quero que você anote isso. Pause o vídeo agora e anote. Faça uma análise de si mesmo, o quanto isso é importante para você. Lembrando que o sabotador crítico, ele é o pai de todos e todos nós temos ele dentro de nós. Isso não significa que nós tivemos pais muito duros. Não, talvez nós tivemos pais mais educadores, mostrando sim o erro para que você tenha um aprendizado, mas não tão duro, não tão crítico, não aquela pessoa que não te pune, ok? Então, pause agora. Quero que você entenda o crítico, porque ele é o pai de todos os outros sabotadores que eu vou falar agora a seguir. Outro sabotador forte é o insistente. É aquela pessoa perfeccionista e metódica, mas levada ao extremo. É aquela pessoa que ela diz assim: o certo é certo e eu sei o jeito certo de fazer. O jeito dela é sempre o jeito mais certo de acontecer. Os outros estão todos errados. O jeito dela
é o correto. O perfeccionista, metódico, as coisas têm que ser corretíssimas. O perfeccionista, o insistente, ele é um sabotador de pessoas que são muito sensíveis a críticas, até para fugir deste medo que ela tem de ser criticada, ela procura não errar. E ela acredita que ela é o jeito correto. O que ela pensa, o que ela sabe, tudo que ela faz é o jeito correto de se fazer. É aquela pessoa que ela é difícil ela delegar algo para alguém. É sempre ela que tem que fazer, porque o jeito dela é o correto. Ela trabalha demais para compensar a preguiça dos outros. Ela trabalha demais para não deixar que os outros façam as coisas por ela, porque é só ela quem sabe fazer. E nem precisamos falar que essa pessoa é completamente sobrecarregada. Ela se sobrecarrega de trabalho e ainda reclama. Ela reclama que é só ela, é tudo ela, porque é só ela que sabe e as pessoas são burras. Só ela é a inteligente, só ela tem a forma correta de fazer. E ela vai se sobrecarregando, sobrecarregando, porque os outros estão sempre abaixo dela. É alguém que se coloca até superior aos outros, porque ela tem um jeito correto de se fazer. É aquela pessoa que odeia erros, odeia o erro dela, odeia o erro dos outros. Ela precisa ser sempre organizada, porque é para que as coisas sejam feitas da forma correta, para que não saia um erro, porque ela não se perdoa quando acontece alguns erros. Ela fica ali se martirizando depois. Eu sempre digo assim, né? Para esse tipo de sabotador só falta um chicote. Aquela pessoa que fica se chicoteando. Eu falo, você quer um chicotinho, né, nas suas mãos para que você se acabe já de uma vez por todas se chicotear, porque às vezes um erro básico, um erro que é normal, um erro que acontece, nós não somos perfeitos, mas para este sabotador, ele acredita e ele tem como meta ser a pessoa mais perfeita da face da Terra. Nem precisamos dizer que a frustração, a ansiedade, a decepção com ela mesma e com os outros é grande demais. Nós sabemos que a perfeição não existe, mas para este sabotador, a meta é alcançar a perfeição e muitas vezes, dependendo do nível deste sabotador interno, a pessoa acredita que ela é a perfeição, é a única perfeita da face da Terra. Ela pode até falar assim: eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu cometo erros, mas é mentira, ela não acredita nisso. Ela acredita que ela é perfeita, ela se coloca assim para mostrar uma humildade, mas é uma humildade falsa, que para ela sim é a mais perfeita, pelo menos né, no ambiente dela de relacionamentos, ela é a perfeita, ela que sabe mais, ela que domina todos os assuntos, é ela que leu todos os livros, é ela que sabe tudo do trabalho dela, é a perfeição em pessoa. E se alguém fala alguma coisa para ela, alguma crítica, aí você vai cutucar o leão, né, com vara curta, como se diz, a onça com vara curta, né? Você vai ver a ira dessa pessoa, ou ela entra numa ansiedade, numa frustração tão grande que ela se deprime, porque imagina, ela não pode errar. E vocês começam a entender que lembra do crítico, sabotador crítico? Esse sabotador crítico também está dentro dessa, é o pai de todas, né? Então o crítico vem também que não consegue errar, né? Não pode ter erro, porque senão ele se critica o tempo inteiro. E o sabotador agora do insistente é esse perfeccionista, esse metódico, gerando todo um sentimento. Aonde está aí o bloqueio da prosperidade dessa pessoa? Uma que já vem do crítico, né? Que a gente já conversou. Agora desse perfeccionista é assim: se não estiver tudo perfeito, ele não dá aquele passo, ele não dá o passo a seguir. É como se ele estivesse tampando o sol com a peneira. Ele acredita que sendo perfeito, ele esconde a imperfeição dele. Que no fundo ele sabe que ele é imperfeito, mas a luta dele é para não se dar conta de que ele é imperfeito. Então, como que um fluxo de uma prosperidade, de uma abundância, de um estado de ser flui por um ser desse, um sabotador desse, né? Se não é perfeito, como que ele vai fazer com o dinheiro dele? Nunca está bom, né? Sempre acontecerá alguns erros. E se ele investir em algum lugar e errar? E se ele perder? E se ele investir na bolsa, por exemplo, e perder esse dinheiro? Como que vai fazer? Ele errou. Como que ele vai lidar com os erros dele?
Ele é um grande, esse sabotador, ele é muito crítico com ele também, né? Mas ele busca sempre uma superioridade. Ele é o perfeito e ele é o metódico. O sabotador agora é o sabotador prestativo. É aquela pessoa boa, aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, agrada, elogia, esquece de si mesma só para agradar o outro. Ela coloca sempre os valores dela, o desejo dela, o que é importante para ela, as metas dela sempre em segundo plano, só para agradar o outro. Qual é o grande problema desse sabotador, Sandra? Mas é uma pessoa boa, uma pessoa prestativa pra caramba. Gente, esse sabotador, a busca dele é pelo reconhecimento. Ele faz, e a mentira que ele conta é: eu estou fazendo altruistamente, eu estou fazendo porque o mundo precisa de pessoas assim como eu estou fazendo porque é de coração. Mentira. Esse é o grande pensamento dele, mas no fundo é uma mentira. Ele faz para ser reconhecido. É aquela pessoa que faz, chega uma hora que ela percebe que as pessoas não prestam atenção, que as pessoas não a reconhecem, que as pessoas não dão valor a ela. Então é como se entrasse num buraco. Eu faço, mas as pessoas não me reconhecem. Se você faz altruistamente, se você faz realmente porque você é uma pessoa boa, se o outro te reconhece ou não, não importa. Mas a ideia, né, desse grande sabotador prestativo é ser uma pessoa boa para os outros, para ter o reconhecimento, para que o outro fale: nossa, como você é bom, nossa, olha como você é importante na minha vida, olha, se não fosse você, o que seria de mim? Então, é isso que preenche. O que a gente pode entender disso tudo? Lá atrás, uma pessoa completamente carente, ou talvez que tenha sido abandonada e rejeitada, esses padrões lá de trás da infância vêm muito forte nesse sabotador. São pessoas que sempre falam assim: o mundo deveria ser assim como eu. Se a maioria das pessoas fossem assim, o mundo estaria de outro jeito. Mas não é altruísta, realmente não é porque ela quer ser, porque ela é assim e aquilo flui dela. Ela faz para reconhecimento. Lógico que o fluxo aqui da abundância e da prosperidade bloqueia. Porque se ela coloca o outro em primeiro lugar, as necessidades do outro em primeiro lugar, logicamente que ela ficará em segundo lugar. E nós já entendemos que o fluxo e a abundância e a prosperidade na nossa vida flui de nós para fora. Nós primeiro precisamos ser para ter, né? Então, se eu coloco o outro em primeiro lugar, eu deixo os meus planos em segundo, e se eu deixo os meus planos em segundo lugar, eu não vou atrás, eu não faço acontecer, eu não entro no fluxo dos meus desejos, das minhas necessidades para alcançar a minha prosperidade e abundância. A prosperidade e a abundância do outro está sempre em primeiro lugar, não importa se eu me deixo em segundo lugar ou se eu estou me machucando por isso. O importante é que eu faça para o outro para ser reconhecido por ele. Este é um sabotador de muita carência. Muita carência. Eu ajudo os outros esperando algo em troca. É uma carência, é um buraco que tem emocional dentro de si. Então, ele conta algumas mentiras para ele mesmo, para ele esconder essa necessidade que ele tem de reconhecimento, de ser amado pelo outro, porque na verdade ele mesmo não se ama. É uma pessoa que não se ama, e uma pessoa que não se ama não tem o fluxo da prosperidade. A prosperidade vem, a abundância vem, o dinheiro vem conforme nós nos amamos. Primeiro eu me amo, e aí eu transbordo isso, fluindo tudo isso para a vida. Então, se eu coloco o outro em primeiro lugar, sempre dizendo assim: imagina, eu não sou egocêntrico, eu preciso é eu colocar o outro em primeiro lugar, mas pensar em si, em se amar primeiro, para depois amar o outro, não é um egocentrismo, né? O egoísmo vem de eu passar por cima do outro para me dar bem, que não é o caso. Primeiro eu vou cuidar de mim, me preencher do meu carinho, do meu amor, me dar valor, me reconhecer primeiro, para que depois eu possa ajudar os outros nessas situações. Eu não posso ajudar ninguém se eu não cuido de mim. Esse é o princípio básico, né, daí da nossa existência. Cuidar de nós mesmos, porque tudo flui de você.
Você é o co-criador da tua vida. Então, veja bem, se esse sabotador não é forte em você, atrás, né, de uma carinha bonita, uma carinha de, eu ajudo todo mundo, eu sou a Madre Teresa de Calcutá, ou eu sou, né, Francisco de Assis para ajudar todo mundo, eu dou tudo, tudo que eu tenho é lindo, é maravilhoso, mas no fundo eu quero ser amado, eu quero ser reconhecido, este ego está muito forte aí e vai bloquear a tua prosperidade, ok? O grande sabotador agora é o hiperrealizador. É aquele sabotador daquela pessoa que é um workaholic. A função principal dessa pessoa, o objetivo de vida é, é, a vida dela se torna uma buscadora em realizações. É uma pessoa que está completamente coloca as pessoas numa distância segura, a autoimagem dela é a mais importante, ela precisa se sentir bem-sucedida na vida dela, é uma pessoa que realiza, faz, é sempre o fazer que o realiza, mas é uma pessoa completamente superficial nos seus sentimentos. Dificilmente esse sabotador desta pessoa, ela entra nos seus sentimentos. Muito pelo contrário, é aquela pessoa que acredita que sentimento é coisa de fraco. É aquela pessoa que acredita que entrar nos seus sentimentos é uma coisa efêmera. Para quê? Não tem porquê. Eu preciso fazer, realizar, eu preciso estar em movimento o tempo inteiro, realizando com resultados. A autoimagem da pessoa é mais importante do que ela realmente sente. Às vezes ela pode até se sentir um pouco deprimida, mas ela não fica muito tempo nisso não, porque é perda de tempo. Ter perda de tempo se conhecer. O importante é que ela está sempre bem vestida, bem sucedida, aparentemente a imagem dela para o mundo é uma pessoa totalmente realizada, é tudo daqui para fora. O externo é o mais importante. É isso que ela vai buscar sempre. As pessoas ela coloca nos lugares, numa distância bem segura, para que as pessoas não comecem a conhecer um pouco mais dela mesma e comecem a entender que ela não é tão perfeita assim. Olha lá, né? Um sabotador puxando o outro, né? Que ela não é tão perfeita assim. Então o que ela faz? Ela realiza, ela realiza, ela realiza. E um dos pensamentos muito fortes dessa pessoa é que quando ela é criticada, ela pergunta para a pessoa assim: ok, você está me criticando? Ah, perfeito. Quais os seus resultados? Quais são os seus resultados? E olhem os meus resultados. Os meus resultados falam por mim mesmo. Eu aparento, os meus resultados mostram quem eu sou. É aquela pessoa que os resultados dela, o status dela mostra quem ela realmente é. Mas se você perguntar a esta pessoa, a esse sabotador, quem você é, sem as suas hiperrealizações, sem as suas realizações, ela não vai saber. Se você perguntar para ela assim, quem realmente é você? Quais são as suas sombras? O que você está buscando além de tudo isso? E se não existisse mais nada para você fazer, o que sobraria de você? Ela não sabe, porque ela não entra, ela não mergulha em si, ela fica na superficialidade da imagem para o mundo. É daqui para fora, daqui para dentro nem ela se conhece. E nem preciso dizer que essa pessoa ela pode até ter um sucesso financeiro, uma prosperidade muito grande, mas nós já entendemos que a prosperidade vem do estado de ser, de um fluir para a vida. Então, esse hiperrealizador é aquela pessoa que está sempre ansiosa, porque ela não pode baixar o padrão de vida dela de jeito nenhum. É aquela pessoa que percebe que se vai acontecer uma crise, ela já começa a trabalhar, porque ela não pode deixar o padrão de vida dela baixar. A imagem dela não pode ser corrompida. A imagem que ela mostra para o mundo não pode ser arranhada. Então, é aquela pessoa que ela vive numa prisão. É a prisão que ela mesma criou do status dela, das realizações dela. Se você olhar um currículo dessa pessoa, ela é fantástica. É uma pessoa que todo mundo gostaria de ter dentro da empresa, até como CEO, porque é uma pessoa que faz. Ela pode até ter realizações, mas dentro dela tem um medo de perder tudo isso, de que o castelo que ela construiu em cima de areias, né? Ele se desfaça todo. Então é uma ansiedade, é uma autocobrança muito grande para ela manter tudo isso.
e já sabemos que a prosperidade entra no fluxo de ser leve, de estar sim baseado não em areia, mas em concreto, numa base forte. E a base forte somos nós, entendendo que nós somos a base forte, o que eu sinto, quem eu sou realmente, para que isso flua de mim. Porque senão eu fico correndo atrás de algo e com medo das coisas acontecerem para eu perder o que eu tenho, porque eu não entendo que eu quem crio a realidade. Sou eu, com todo o meu ser, quem crio a realidade. E se você realmente tem essa identificação, você começa a entender que se você perder tudo, você cria tudo de novo, porque você é quem cria a realidade. Para esse sabotador hiper realizador, ele não tem essa certeza. Ele acredita que só realizando, né? As realizações dele foram muito trabalhosas, muito difíceis, porque ele não entende que é ele quem cria uma realidade, ok? Sabotador hiperracional. Bom, nem preciso explicar, não é verdade? É o sabotador, o homem de gelo. O homem de gelo é aquela pessoa, aquele sabotador que o racional é acima de tudo. Na verdade, nós estamos inseridos numa sociedade onde nós acreditamos, né? Acreditamos porque nos passaram que todas as pessoas que são muito sensíveis, elas são fracas. Nós estamos num mundo onde, né, a gente se compara aí a parte animal, onde o animal mais forte, aquele mais, né, mais poderoso, ele é um macho alfa da matilha. Ou seja, é aquele que organiza, é aquele que líder. Então, nós aprendemos que temos que ser fortes, temos que ser racionais, e quando você você entra nos seus sentimentos, você é o fraco da história. Para isso, nós já temos a nossa história, né? Que a gente já acredita sempre, que é aquela mãe, aquele pai que fala: engole esse choro, para de chorar, para de mimimi, para de não sei o quê, para de se vitimizar. E você fica naquela sensação de que homem não chora, para com isso, marica, etc, etc. Então, geralmente, nós já crescemos acreditando que os nossos sentimentos, né, entrar em contato com os nossos sentimentos é algo fraco. Então, nós decidimos ser algo mais racional. Esse sabotador vem muito forte de pessoas que acreditam que o racional que tem que ser comandado. O emocional é para segundo plano e olha lá ainda, geralmente nem entra-se, né, nessas coisas de sentimento. Que sentimento? Sentimento para quê? Viver enfim, né, nessa sopa de sentimentos é perder tempo. Então, o homem de gelo é aquela pessoa que faz investimento, sim, a gente está falando agora da parte financeira, faz investimento com altos riscos, porque é aquele que consegue e tem um coração forte, né? Um coração de pedra, de gelo realmente, porque ele consegue fazer altos investimentos de risco sem morrer do coração, como qualquer outra pessoa que morreria do coração se não tivesse aí essa parte racional muito forte. Então, entendendo que ele busca sempre fugir dos sentimentos. Sempre há algo que está fugindo dos sentimentos. Então, ele já entra no racional. Nem preciso dizer que relacionamentos com pessoas com esse sabotador interno, né, com o homem de gelo, com a mulher de gelo, enfim, são relacionamentos muito difíceis. Porque para você se relacionar, você precisa entrar em contato com o amor, com o carinho, com a estima, com a gratidão. Mas para essas pessoas fica muito complicado, porque elas geralmente não sabem muito bem o que é o amor, o que é a gratidão, o que é uma estima. Ela confunde um pouquinho mais. E se algo começa com mimimi, e se algo começa com uma cobrança emocional muito grande, as famosas DRs, né, nesses relacionamentos, a pessoa cai fora. Não vou perder meu tempo, muito mimimi, muita frescura, muito chororô. Ela vai embora mesmo, porque ela é completamente de gelo. É uma pessoa que está aí sempre no racional, entendendo que na parte financeira também do mesmo jeito, né, do que eu falei anteriormente, pode até resolver algo, fluir algo nesse sentido, mas
sabemos que quem cria a realidade é o que nós pensamos e sentimos, e os sentimentos, principalmente do amor, da estima, da gratidão, é algo que transcende essa mente, é algo que entra no fluxo. E como que entra no fluxo? Se a pessoa não sabe nem o que é o amor, para ela é tudo racional. Então as relações são todas racionais. Se você perguntar para ela por que você ama, ela vai te dar algo que a pessoa faz para ela. Ah, porque porque ele é bom pai, porque ela é boa mãe, porque ela tem tal característica. É sempre as características, mas nunca assim, ó, porque eu amo, porque é importante para mim, porque é bacana o nosso relacionamento, porque a pessoa me faz me sentir bem, porque não existe isso. É sempre a parte racional, o que eu ganho, o que eu perco. É sempre racionalmente. E aí bloqueia completamente aí o fluxo da vida. Podemos entender esse sabotador como alguém que lá na sua infância também teve problemas em entrar em contato com os seus sentimentos, e quando houve esse contato, algo ruim aconteceu. Então, para que eu não entre nessa dor, eu entro no meu racional, que é muito mais fácil eu organizar e muito mais fácil eu comandar, controlar do que os sentimentos aí vêm, né, de uma forma tão... Porque os sentimentos é uma energia livre, é uma energia que vem. Todos os sentimentos são assim. A gente não controla muitas vezes, a não ser que você é treinado para isso. Então, esse sabotador, que é o hiperracional, ele bloqueia todas essas emoções porque ele não tem como controlar. E como ele não tem como controlar, ele entra no racional e é só isso que existe para ele. Ok? Muito bem. Agora que você já entendeu quais são os sabotadores, eu quero que agora a gente entre na parte prática de como fazer para resolver esses sabotadores na nossa vida. Vamos lá? Se você anotou tudo aí, né? Eu acredito que você tenha feito um resuminho de todos eles, ou então volta o vídeo, faça um resuminho de todos eles, veja onde você se enquadra. Uma tendência muito forte da nossa mente é falar assim, ó, ah, fulano de tal é assim, fulano de tal é assado. Sempre que a nossa mente vai buscar a fuga, né? Fugindo, sempre eu identifico o outro, mas o grande lance, né, o grande desenvolvimento maior é nós nos identificarmos dentro desses sabotadores. Nós estamos falando do seu desenvolvimento e não do desenvolvimento dos outros, ok? Depois que você tratar isso em você, você pode até identificar um ou outro, mas aqui não é a proposta. A proposta é como que você vai fazer para fluir esse fluxo de prosperidade, abundância, felicidade na tua vida. Certo? Então vamos lá. Papel e caneta aí nas mãos. Primeiro de tudo, eu quero que você liste, né, do mais forte ao mais fraco, porque nós temos todos, qual é o grande sabotador mais forte em você. Primeiro de tudo. Nós primeiros vamos resolver um sabotador de cada vez. Tudo bem? Segundo passo é a aceitação. Eu vou aceitar que neste momento eu estou assim. Eu não sou assim. Eu estou assim por N questões, que é o passo 3. Primeiro eu vou aceitar. A aceitação. Puxa, eu tenho esse sabotador muito forte e realmente eu ajo assim na minha vida e na vida dos outros. Então eu vou começar a entender e a aceitar que realmente eu faço isso. Isso é uma realidade para mim. Maravilha, a partir do momento que a gente aceita aquela realidade, aquele comportamento, aquele jeito de ser naquele momento, meio caminho já está resolvido. Por quê? Porque a gente para de brigar. O problema maior é não aceitar, não aceitação. E você fica vibrando e brigando contra aquilo para você esconder algo que você não quer ver. Quando eu identifico e vejo, puxa, realmente eu sou um crítico, realmente eu sou um homem de gelo, realmente eu sou um perfeccionista, né? Um insistente. Quando eu começo a identificar isso em mim, eu começo a entender que é um bloqueador. É um bloqueador, é um sabotador da minha vida, da minha realidade, não me deixa fluir. Então, eu começo já a aceitar que, puxa, eu tiro do meu inconsciente, que eu faço de tudo para esconder essa característica minha naquele momento, e começo a trazer para o meu consciente. E o meu consciente, agora já sabendo que isso existe e que está sendo apresentado dessa forma, eu consigo transformar.
Então, como que eu vou transformar? Primeiro, você listou tudo. Segundo, você aceita que sim, você está fazendo isso, você está com esse sabotador muito forte neste momento. O terceiro passo é, a pergunta é, por que é que eu desenvolvi esse sabotador? Eu já dei várias dicas aqui no vídeo para você, tá bom? Por que é que você desenvolveu esse sabotador? Foi na infância? Foi para se proteger? De quê? Lembrando que todos os sabotadores é uma forma de autopreservação. A minha pergunta é, por que é que você desenvolveu esse sabotador? Qual é o medo? Por que é que você desenvolveu isso? Foi porque você foi criada desta forma ou criado desta forma? Foi porque algo aconteceu lá atrás, algum trauma que você passou? Ou porque realmente é a forma que você acredita que o mundo é e eu preciso agir dessa forma para eu ter sucesso na vida, para eu ser reconhecido, etc, etc, etc. Lista, escreve, tá? Eu quero que você escreva no seu caderno tudo, 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 lista tudo, porque você vai encontrar cada coisa que você nem imagina. Essa aula é transformadora para você se realmente você deixar aí as suas defesas de lado e mergulhar em ser. Essa aula é um mergulho para que você vibre a prosperidade cada vez mais alto. Tudo bem? Quarto passo é a atenção plena. O que é a atenção plena? Por exemplo, se eu me percebi um sabotador muito forte, que é o perfeccionismo, né, que é o insistente, eu vou começar a falar, puxa, e se não eu permitir que não seja tão perfeito assim? Eu vou parar de sofrer. Eu vou começar a abrir mão de algumas coisas. E se o Homem de Gelo, por exemplo, ele resolver acreditar que ele pode sim sentir algumas coisas, ele pode se permitir. E aí você vai começar a permitir devagar. Eu vou começar a abrir mão de uma coisa, eu começo a abrir mão de outra e eu começo a provar para minha mente que é seguro. E se é seguro, eu posso me libertar disso. A ideia é essa, a tua mente só está com o sabotador porque ela acredita que ela vai te preservar. Você mostrando para ela que se eu abrir mão um pouquinho, vou experimentar um pouco do outro lado, a mente percebe que é seguro, ela começa a relaxar. Então você dá um passo, ela percebe que ok, tá tudo bem. Você dá outro passo e ela percebe que ok, dá para dar mais um passo. E aí você começa a se transformar, entrar no fluxo da vida. É fantástico, é um passo a passo que dá para você fazer, só que você precisa ter atenção plena. Para de se sabotar e para de se culpar. Por exemplo, eu já entendi tudo isso, mas nós temos o hábito de ter esse sabotador muito forte. Ok, mas você vai se pegar já, puxa, já fiz. E agora? Para de se culpar. Você já entendeu. Só de você já ter percepção de que você já fez, você consegue transformar na próxima vez. Então, para de se culpar. Lembra do chicotinho? Do perfeccionista? Para de se culpar. Não precisa de chicote. Para mudar um hábito, para mudar um sabotador, ele vai demorar algum tempo de que você esteja aí na presença, esteja ali realmente ligado nas coisas que você está pensando e agindo. E isso demora um tempo, porque é uma forma nova de se fazer para a tua mente. Então, vamos juntos, eu tenho certeza que será realizador, será transformador e o fluxo da abundância e da prosperidade irá cada vez fluir de você, porque você é o realizador, você não o sabotador, não, você é o co-criador, é o realizador, você é tudo, você pode tudo, mas sem essas prisões aí da tua mente que te sabotam o tempo inteiro, tá bom? Então, fica aqui a minha contribuição para você com muito amor e com muito carinho, gratidão profunda e que o amor que é em mim chegue até você. Um beijo. Tchau, tchau.